Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a brevidade da vida. A vida ela é breve, muito breve. Algumas pessoas falam, a vida é como uma raposa, né? Quando vê já foi. Não estão tão erradas não em falar isso, porque não tem sido fácil para muita gente ver o destino que muitos povos aí levaram, no chamado, alguns chamam breve século XX, que não foi tão breve não, viu? Devido ao sofrimento que o ser humano incidiu sobre o seu próximo, a começar um dos eventos aí mais terríveis em nível mundial, a Primeira Guerra Mundial, que foi uma coisa assim extremamente catastrófica. Pegou lá, começou já a bagaceira, como diz, na África, né? Quando segunda metade do século XIX, os europeus pegaram o mapa da África, fizeram assim, como se fosse assim, como se tivesse pego o mapa, sabe, de um jogo da velha, e riscaram o mapa em quadradinhos, né? E falaram, começaram a sortear, cada quadrado vai ser de um, sabe? Como se pegasse assim um mapa, recortasse ele em pedacinhos, colocasse número nos pedaços, colocasse dentro de um saquinho, o saquinho que saía de fulano, o pedacinho que saía de fulano, o pedacinho que saía de cicrano. Foi isso, é um pedaço, ó, esse pedaço, vamos ver, tá na vez de quem? Da Inglaterra, ó, saiu aqui X lugar, ó, saiu aqui África do Sul, Inglaterra ganhou. Aí lá, enfia a mão no saquinho, tira lá, Angola, vamos ver de quem que é Angola, Portugal ganhou Angola. Coisa terrível, sem a África, sem o continente africano, nem sonhar com isso. Mas nem sonhar. E aí, dividem a África do jeito que eles bem entendem, se juntam, que já não se dava muito bem, se unem, vão até a África, pegar a África para eles, tomam, demoraram para conseguir tomar o lugar que eles mais demoraram para pegar, se não me falha a memória, foi Madagascar. Tinha a rainha Ranavalona lá, que era bem braba, e durante muito tempo conseguiu proteger seu povo com bravos guerreiros. Até há quem diga que aquele filme Wakanda se baseia na bravura do povo madagasquense. E aí foram, tomaram a África toda, pegaram tudo que podia, ficaram trilionários, tanto é que de 1871 a 1914 passaram a chamar esse período na Europa de Belle Époque, que era a bela época, né, onde usufruíam das melhores coisas, tecnologia, lazer, cultura, lógico, às custas de riquezas tiradas de alguém, né? E aí resolvem guerrear entre eles. Vamos nos matar entre nós, europeus, para poder pegar a parte um do outro. Já não se contentavam só com a parte que tinham. Vamos pegar o que é um do outro. Tinha aquele orgulho nacional, começou a surgir muito aquela ideologia do nacionalismo. Então um começou a querer ser mais que o outro, juntou com a ganância, a fome com a vontade de comer. Vamos tomar o que é do outro. E aí começou aquela guerra fratricida, um matando o outro por um pedaço de terra que nunca foi deles. E o outro, né, que não queria perder a terra, entre aspas, conquistada, não aceitava perder o que nunca foi dele, eles começaram a se matar. E então a Europa já estava em guerra mortal na África. 1914 não aguentaram segurar, que mataram aquele príncipe, Francisco Ferdinando, lá na Bósnia. Os alemães começaram a pôr na cabeça do pai do Francisco Ferdinando, que era imperador do Império Austro-Húngaro. Olha, os ingleses mataram seu filho. Que interesse tinham os alemães, né, de ficar botando na cabeça do imperador do Império Austro-Húngaro que quem matou o filho dele foram os ingleses. Até porque o atirador que matou o Francisco Ferdinando, filho do imperador,
sumiram com ele, né? Praticamente disseram que ele se matou na cadeia. Estranho também, né? O sujeito sai do meio da multidão, dá um tiro, esse tiro mata 2 pessoas, a bala se dividiu assim no meio, matou 2 pessoas, o príncipe e a princesa. Aí de repente esse sujeito morre, uma tremenda de uma queima de arquivo, e aí surge a Alemanha dizendo, olha, eu sei quem matou seu filho. Na época a Inglaterra ainda tentou se defender, falou, não, nós não matamos ninguém. Depois foi provado que a Inglaterra era inocente. A Inglaterra ainda tentou falar, será que não tem interesse da Alemanha em nos incriminar? A Inglaterra na época ainda tentou dizer, olha, será que não foram os alemães que mataram seu filho para nos incriminar? Até porque o arquivo foi queimado, né? O arquivo vivo. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro ataca a Inglaterra e aí já era. 4 anos de guerra totalmente desnecessária. Tantas mortes, tantas vidas ceifadas. Aí a guerra acaba, a Alemanha quase ganha a guerra, os Estados Unidos entrou no final para ajudar os inimigos da Alemanha, e como se não bastasse, vem a gripe, que há quem diga foi feita em laboratório, como arma de guerra, mas acabou escapando antes e matou muita gente, inclusive no país que ela foi criada, segundo os teóricos da conspiração falam que foi, né? Não estou aqui afirmando nada. E aí essa bomba biológica que levou o nome de influenza, porque acreditavam que era influência de espíritos maus lançados sobre a terra para castigar os homens por conta da guerra, matou muito mais do que a própria guerra. Foram outros milhões. Aí vem o armistício. O armistício, o tratado de paz, né? Vamos assinar um armistício para submeter a Alemanha e os perdedores a terríveis punições, para nunca mais fazerem isso com ninguém, começarem uma guerra, tá? Ok. Só que o Woodrow Wilson, na época o presidente dos Estados Unidos, falou, vocês estão cavando um abismo com os próprios pés. Esse tratado de Versalhes que vocês estão fazendo na França aí, contra os adversários, para eles assinarem, além de humilhante, coloca eles numa situação extremamente prejudicial financeiramente. E vocês estão plantando a semente para uma guerra mundial lá na frente. Não estamos, porque nós vamos cercear de tal forma a Alemanha que ela não vai ter nem condições nunca mais de ter um exército. Acabou, a Alemanha já era. Olha, vocês não brincam com isso. Vocês não brinquem com isso. Vocês não brinquem com isso. Mas ninguém deu ouvidos. Aí 21 anos depois, estoura a Segunda Guerra Mundial. Outra desgraceira de novo, a gente já sabe, né? Com o Holocausto, com gente inocente morrendo por uma questão racial e outras questões também políticas, né? Porque nós sabemos que o pessoal do eixo lá perseguia também questão de gênero, ideologia, raça, cultura, no caso dos ciganos, né? Religião também. Os testemunhos de Jeová também iam para os campos de concentração. Não escapava quase ninguém, não. Escapava quase ninguém, não. E aí como é que fica? Acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Terceira Guerra Mundial. Acaba em 45, mais uma vez a Alemanha perde, os Estados Unidos ajudou mais uma vez, ajudou na Primeira Guerra Mundial, os inimigos da Alemanha ganharam, ajudou de novo na Segunda. E aí, como é que ficou? 2 anos depois começa a Terceira Guerra Mundial, que seria a Guerra Fria. Começa e vai longe, viu? Foram 40 e tantos anos de guerra, de 1947 a 1991. Muita morte, muita... Aí alguém pode dizer assim, ah, mas se não fosse a Guerra Fria não tinha aparelho celular hoje em dia, porta automática, micro-ondas e tantas coisas. Mas também não tinha morrido tanta gente, não tinha tido tanta desgraceira, né?
uma espécie de neonazistas espanhóis. E os europeus na época perceberam o tamanho da mancada que deram. Só que o problema da Guerra Fria é que ela envolveu o mundo todo. Você não tinha o direito de ficar neutro. Na Primeira e na Segunda Guerra ainda tiveram os países ficaram neutros. Na Guerra na Guerra Fria, ou você passava para o bloco capitalista ou para o bloco comunista. Se você não escolhesse um lado para ficar, você seria invadido por um ou por outro, e depois o outro não te salvava mais não. Por isso a Guerra Fria também foi considerada uma guerra mundial, com moldes diferentes, tinha muito caráter ideológico, teve a guerra espacial, né? Teve a guerra tecnológica, porque como já falamos, né? Um país queria estar na frente do outro, começavam a desenvolver uma série de coisas que hoje são até úteis, né? Por exemplo, essas panelas Teflon que vocês usam, frigideira, a maioria das pessoas usam. O Teflon o Teflon é um subproduto de um material extremamente tóxico utilizado para blindar tanques e veículos de guerra, não só tanques. Extremamente tóxico. O Teflon, se você usar muito Teflon a vida inteira, você é um forte candidato a ter câncer, qualquer tipo de câncer. Já tiver predisposição genética a ter, aí você dobra essa predisposição, triplica ao cubo. E tá aí, uma febre. Tem loja que você entra, não tem nada convencional, só de Teflon. Só de Teflon. Entendeu? Então assim, trouxe muita descoberta em todas as áreas, na área da culinária, na área da saúde, na área de diagnóstico médico. Não podemos negar que teve esse lado. A Guerra Fria impulsionou, sim, muita coisa no sentido do desenvolvimento e descoberta tecnológica, mas a preços altíssimos. Foram vidas e mais vidas ceifadas, e a natureza aviltada também para se conseguir aqueles produtos e para se fazer as experiências. E parece que o século XX passou, o povo entrou no século XXI, sem falar nas tremendas ditaduras que tiveram ao longo tremendas ditaduras que aconteceram, desgraçaram a vida de muita gente. Quanta gente foi ceifada durante as ditaduras. Aí na América do Sul teve a Operação Condor, sumiam com pessoas e jogavam em alto mar. Até um pianista que tocava na banda do Vinícius de Moraes, pianista brasileiro, confundiram o cara na Argentina lá com um inimigo do sistema e sumiram com o cara, mataram. Testemunhas que estavam presas, que sobreviveram, viram quando ele foi morto. Então, assassinado, sumiram, jogavam em alto mar. E aí a gente para pensar, o que a humanidade aprendeu com isso? E hoje em dia a guerra ela acontece na microfísica do poder. Hoje em dia, quando querem implantar uma ditadura, por exemplo, ou a dominação sobre outro, inclusive na questão do antagonismo de classes, é feito setorialmente. Um partido assume o poder, este partido já assume como todos são um só, um ali é colocado no governo, pode ser uma prefeitura, pode ser um governo de estado ou de província, ou em nível federal, e já tem uma equipe que vai assumir os ministérios ou as secretarias ou algo assim parecido, mas que eles são todos um só, é um por todos e todos por um. E o objetivo? A dominação. E o auferir extremo de capitais.
o auferir extremo de capitais. Assim que ganhar dinheiro. E detalhe, eles também já têm um grupo de empresários, que patrocinam as campanhas deles, quando eles assumem esses secretários, acionam esses empresários para prestar serviços para essas secretarias. Então são bilhões e bilhões de capitais girando em torno desse grupo. E eles têm um programa de governo totalmente encarcerador, castrador. São pessoas que geralmente não entendem de nada na área que estão. São pessoas que seguram a pasta da saúde ali sem entender de nada, a pasta da segurança sem entender de praticamente nada. Um ou outro eles colocam um especialista na área, outro na pasta do transporte sem entender de nada, a pasta da cultura sem entender de nada, As formações são totalmente diferentes daquilo que se propõe a fazer. Esses secretários nunca estão lá para serem ouvidos pelos órgãos de classe ou órgãos representativos ou população, nunca estão lá. Tem sempre um outro valete, um coringa, que responde por tudo ali. Nunca estão lá. E nunca estão mesmo. Não é que estão escondidos, não estão. Estão cuidando das suas empresas, cuidando dos seus negócios. E assim vão ditando as regras para as pessoas, modelando-as profissionalmente, em termos de comportamento, e dentro de uma política de metas, vão estabelecendo metas para as pessoas cumprirem, baterem aquelas metas, e quem não bate aquela meta, criada por eles, que não tem nada a ver com a realidade e com a qualificação profissional de ninguém, tá totalmente uma coisa surreal, somente daquele grupo, uma realidade daquele grupo. Quem não se enquadra na realidade daquele grupo e não atinge as metas estabelecidas por aquele grupo, é considerado incompetente e inato. E não respeitam a carreira, a tradição, a experiência, a metodologia correta, diga-se de passagem, comprovada por anos ou décadas de carreira daqueles profissionais, sejam médicos, sejam policiais, sejam da área do transporte, da área da segurança, não importa. Não atingiu essa meta aqui, insana, está fora. Dentro do que Michel Foucault falava sobre microfísica do poder, é uma forma moderna de se implantar uma ditadura sem assumir que é uma ditadura. Até porque cria-se expedientes para escutar todo mundo, queremos ouvir o que vocês têm a dizer. Na hora não escuta ninguém, mais falam do que escutam. Se vai reclamar, não aceita justificativa. Não, justificativa não aceitamos, isso não é desculpa para não manter a meta. As verbas que não chegam, os equipamentos degradados, falta de insumos e tudo que precisa para a coisa funcionar bem. Não aceitamos desculpa, o problema é todo seu. E aí com a política de marketing também bem forte, mostrando o que não está fazendo como se estivesse fazendo, com uma série de pessoas batendo palma para louco dançar, aplaudindo, dizendo que está sendo feito sim, olha que beleza. Essas pessoas vão se mantendo no poder. Aí eu pergunto, será que a humanidade aprendeu alguma coisa no século XX? Já se passou um quarto de tempo do século XXI. E o que nós estamos vendo são pessoas que ainda sentem saudade de ditaduras. E é tão fácil, né, pedir ditadura numa democracia. Eu quero ver pedir democracia numa ditadura. Será que essas pessoas, inclusive mais jovens, sabem realmente o que é uma ditadura? Eu nasci no meio de uma ditadura praticamente. Era ditadura ainda? Deixa eu ver. Não, já tinha voltado a ser um regime militar. Porque ditadura mesmo é quando não se tem Congresso funcionando, né? O Congresso fechou no final de 69,
em 74, aproximadamente 75, reabriram o Congresso. Então, dentro do regime militar, teve esse período ditatorial, que foi o fechamento do Congresso. O Congresso reabriu dentro do regime, então deixou de ser uma ditadura, mas continuou o regime militar. Tecnicamente assim funciona. Eu nasci dentro de um regime militar, mas assim, ainda estava, se sentia assim, ainda o sopro da ditadura. E acredito que as pessoas não aprenderam muita coisa não. Continuam girando aí em torno da não democracia, da não liberdade. Porque tem essa falsa ideia de que o ditador cuida de você. Olha, você não tem liberdade, você não pode falar mal de mim, nem do meu governo, nem disso, nem daquilo, mas em troca eu vou te dar emprego, vou te dar isso, vou te dar aquilo, então você vai sobreviver. Você vai sobrevivendo aí. Vai ter sua casinha, que eu vou fazer um programinha para você conseguir pagar, pelo menos até um dia antes de você morrer, você quita a sua casa, se você não vacilar, mas eu vou te dar condições para você não vacilar e você vai conseguir pagar e vai conseguir comer arroz e feijão e uma misturinha no fim de semana. Passa rápido a semana, para que mistura de segunda a sexta? Sexta, sábado e domingo, só sábado e domingo você vai ter mistura, vai ter macarrão, não tem mais Silvio Santos, mas a gente dá um jeito, coloca um Silvio que não é Santos, coloca sei lá, um Silvio Ungidos, ungido é quase um santo, um Silvio, sei lá, Silvio abençoado é quase um santo, enfim, um genérico, para alegrar seus domingos. A gente tabela o preço do macarrão, da carne moída, já que a picanha prometeram, mas não foi. E aí, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Será que o ser humano aprendeu alguma coisa? Ou será que aprendeu a seguir a vida na base do tá ruim, mas tá bom? Talvez tenha aprendido isso. Ou seja, os remanescentes do século XX são pessoas institucionalizadas, que criam e procriam institucionalmente, seres também institucionalizáveis. E como não tem mais direita e esquerda, que as propostas são quase as mesmas, as pessoas vão seguindo no meio, num centrão descentralizado, desnorteado, desbundado, desenchavido, desnudo. Vai saber. Vocês conhecem a Anatel? Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, na Rua Vergueiro. Aqui é a Rua Vergueiro. A Rua Vergueiro praticamente termina de modo quase que insignificante. Aqui em São Paulo tem muito isso, sabe? Você vê avenidas assim enormes, como a Avenida Nazaré, por exemplo. A Avenida Nazaré, ela tem museu, ela tem banco, ela tem hospital, ela tem universidade, tem tudo. E termina num bequinho que ninguém dá nada. Depois da Gentil de Moura, você cruza um bequinho lá, onde os caras jogam pneu, lixo velho, né? No fim dela tem um murinho baixo. E a Vergueiro não termina de modo tão diferente, não. Pode não terminar num bequinho, faz tempo que eu não vou até o fim dela. Mas ó, cadê aquela vergueirona? Né? Aquele vergueirão. Não, vergueirão. Vergueirão. Tem vergueirão não. Nada de vergueirão não. Ó. Acaba fininha. Com duas vias praticamente, a terceira ninguém usa, porque para carro do lado e ela é bem estreitinha. Praticamente bate um retrovisor no outro, se você ficar na terceira via ali, né?
E termina assim. Termina como a vida, né? Termina como a vida. Que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, São José, na unidade do Espírito Santo, lhe abençoe com muita luz, paz, proteção e axé. Deus lhe abençoe. Amém.